Meus queridos e amados irmãos, ovelhas em quem o Senhor Jesus comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, excepcionalmente hoje, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Nós vamos interromper a exposição que temos feito na carta de Paulo aos Romanos e vamos ouvir a exposição neste livro, nesta profecia tão conhecida, livro do profeta Jonas. Eu lerei Jonas 2:9 e depois lerei todo o capítulo 4. Então, lerei Jonas 2:9 e depois todo o capítulo 4. Nós iremos usar bastante, a maior parte do sermão, o capítulo 4, mas, vez por outra, iremos também a outras partes dessa profecia, usando outros textos que não leremos agora, para nos valer deles, a fim de que possamos ser alimentados, instruídos pelo Senhor Deus, o Espírito Santo. Então, peço que você acompanhe com atenção o que diz o texto. Jonas 2:9. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei. E dou ênfase nessa afirmação de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. Agora, capítulo 4, diz o texto. Lerei a partir do verso 10 aqui do capítulo 3. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irada. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer,
que numa noite nasceu, e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Deus, nós te suplicamos a graça dos altos céus, Pai, que tu nos alimentes pela pregação da tua palavra, que os nossos corações, ó Deus, sejam escrutinados, que eles sejam, ó Deus, eh, aqui desnudados, de forma que nos sintamos, Senhor, de fato nus perante o Senhor, ao ver os nossos pecados, os quais ainda não os confessamos, os quais, como de fato falou o presbítero na liturgia, até mesmo nem temos consciência, percepção, como Jonas não tinha, de que temos pecado contra ti. Santifica-nos, ó Deus, encoraja-nos e guia-nos, purifica-nos, para que agrademos ao Senhor, porque podemos fazer isso por meio de Jesus Cristo. Assim nós choramos, em nome dele. E que se alguém aqui, ó Deus, nesta noite, que não te conheça, que não conhece o Deus de Jonas, ó Deus, conceda graça para que seja alcançado pelo teu poder, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Assim nós oramos a ti, Senhor, confiadamente, em nome de Jesus. Amém. Eu me lembro de que certa vez li sobre um caso onde um homem havia matado o filho de um outro homem, e então muitas pessoas, isso ocorreu nos Estados Unidos, e obviamente, né, todo o tribunal ele procedeu, e muitas pessoas ficaram indignadas contra este homem. E o pai da vítima teve a oportunidade de falar com o assassino. E então, obviamente, todos esperavam que esse pai descarregasse toda a sua ira, todo o seu desejo de morte e destruição, todas as maldições que alguém pode evocar sobre alguém, sobre esse homem, sobre essa pessoa. Mas não foi isso que aconteceu. Esse homem que temia ao Senhor Deus, ele desejou que esse assassino conhecesse o Deus a quem ele temia. E já em seu coração, ele diz, já o havia perdoado. É bem verdade, irmãos, que ao contar essa história, isso se torna distante de nós, é claro. Nenhum de nós, graças a Deus, teve essa experiência, eu acredito aqui, neste momento. Mas o fato é que, ao ouvir essa história, nós automaticamente, que inclusive aqueles que temos filhos, tentamos nos colocar no lugar e pensar o que eu faria. Se fosse comigo, qual seria a minha reação? Se eu tivesse a oportunidade de falar àquela pessoa, a esse assassino, ao assassino do meu filho, aquele que eu me dediquei e me sacrifiquei, a quem dei inclusive coisas que eu não tive a oportunidade de ter, o que eu diria para esse assassino? Mas, além disso, qual seria o desejo do meu coração para com ele? Será se lá em nossos corações desejaríamos que esse assassino fosse alcançado pelo Evangelho? Ou lá no nosso íntimo, nós desejaríamos que nunca o Espírito Santo levasse a palavra a este assassino, para que ele experimentasse a consequência de derramar cada gota de sangue eternamente, sem parar, dos nossos filhos?
Eu gosto de assistir alguns filmes que têm filmes policiais, né, e algumas cenas me chamam a atenção, né. Todo filme, na verdade, todo todo desenho, todo filme, ele transmite alguma mensagem. Às vezes de forma clara, às vezes não. E algumas cenas que me chamam a atenção, cenas que a pessoa ela busca a vingança pelas suas próprias mãos. E certamente todos aqui, ou a grande maioria, já teve a oportunidade de assistir um filme assim. Em que na hora, no momento em que aquela pessoa irá se vingar com as suas próprias mãos, seja com arma de fogo, seja com outro tipo de arma, ela descarrega toda a sua ira, matando aquela pessoa, e quando ela percebe que a outra pessoa está morta, ela continua ferindo aquela pessoa. Ela sabe que aquela pessoa já está morta. Ela sabe que aquela pessoa não irá mais causar dano a ninguém. Ela está vendo isso, mas a sua ira, o seu desejo de vingança é tal, o seu desejo de que não haja bem para aquela pessoa é tal, que ela continua a atingir aquela pessoa. E isso expressa, ainda que de forma errada, a verdade de que a punição pelos pecados ela é eterna, por isso a pessoa continua a fazer, até que ela percebe a loucura que ela está fazendo, ela para de fazer aquilo. Meus irmãos, por que estamos falando disso? Porque é sobre isso que trata, é também sobre isso que trata essa profecia do profeta Jonas. O Senhor chama Jonas para que ele proclamasse a sua palavra para Nínive. É isso que vemos no início dessa profecia, diz: "Põe-te", verso 2, "vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim." Os ninivitas eram um povo demais violento. E é por isso, inclusive, que quando o rei ouve a mensagem de Jonas, diz o texto, aqui no verso número 8, no mandato do rei: "Mas sejam cobertas de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos." Era um povo por demais violento. Era um povo especialista na tortura. Eles inclusive desenvolveram, praticaram aquilo que era chamado de empalamento, uma prática terrível, introduzindo pelas partes baixas uma vara e saindo pela boca. E eles penduravam como estandarte para intimidar os outros. É para esse povo que Jonas é chamado para proclamar a mensagem do Senhor. Jonas, sabendo disso, ele foge, como é muito conhecido no meio da igreja. Exatamente por saber da malignidade, da perversidade, por serem especialistas em tal perversidade, Jonas foge e não obedece o Senhor. Sabemos a história. Jonas tem uma experiência com Deus no ventre de um peixe, que não sabemos se era uma baleia ou não. E ali então Jonas é atingido pelo Senhor, e então ele volta para a terra. O peixe lança, vomita na terra, diz no final do capítulo 2. E mais uma vez é a mesma palavra para Jonas: "Jonas, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo." Jonas prega o evangelho, a mensagem de Deus, um evangelho ainda, digamos, limitado, porque ainda não se tinha conhecimento como hoje do Messias, mas era a mensagem de
inclusive contra o povo, que haveria juízo contra eles. E o efeito é exatamente aquele efeito que Jonas não queria. Eles se arrependem. E diz o texto no final do verso 10: viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Meus irmãos, esse texto, perceba, ele começa com Deus falando com Jonas. Esta profecia começa com Deus falando com Jonas e tratando o coração de Jonas. Jonas pensa que pode fugir de Deus. Jonas é levado até Nínive para que aqueles homens sejam tratados com a mensagem de Deus e se arrependam dos seus pecados. Mas o texto não termina no final do capítulo 3. Isso é por demais significativo para nós. Porque essa profecia, ela não fala apenas da mensagem que Deus tinha para os ninivitas. Ela também fala da mensagem que Deus tinha para os judeus, o povo da aliança, que não suportava os ninivitas. E é por isso que o texto volta a uma cena de Deus com Jonas. Deus sendo tratado, aliás, Deus tratando Jonas. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus não apenas tem misericórdia para com o povo de Nínive. Nós vemos aqui que Deus não apenas tem paciência para com o povo de Nínive, ele também tem paciência para com Jonas. E obviamente Jonas aqui é uma parte do todo. Ele tem paciência com o povo de Israel. Por isso então, o ensino desse sermão de hoje, que como disse, irá se firmar mais no capítulo 4, mas iremos passear também pelo restante da profecia. É o seguinte, o ensino desse sermão. Deus confronta o descontentamento de Jonas, pois ama pecadores. Deus confronta o descontentamento de Jonas, pois ama pecadores. E nós veremos isso em 3 pontos, perceba bem. Em primeiro lugar, Deus confronta o descontentamento de Jonas ao ver perversos livres do mal. Claro, Jonas é quem vê esses perversos ninivitas livres do mal. Deus confronta o descontentamento de Jonas ao ver perversos livres do mal. É o primeiro ponto. Em segundo lugar, Deus trata o descontentamento de Jonas ao ver uma planta recebendo o mal. Em terceiro e último lugar, nós veremos aqui: o amor de Deus é a razão para ser longânimo com pecadores. Vamos por partes. Em primeiro lugar, nós começamos a ver aqui que Deus confronta o descontentamento de Jonas ao ver perversos livres do mal. Diz o verso 4, o verso 1 do capítulo 4: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Nós vemos aqui, meus irmãos, o descontentamento de Jonas. Ele vê perversos, aqueles malignos, filhos da ira, os ninivitas, violentos. Ele os contempla sendo livres do mal que Deus disse que iria derramar sobre a cabeça deles, se eles não se arrependessem. E quando Jonas contempla isso, ele se descontenta demais.
Veja, o texto diz: Jonas se desgostou, não apenas pouco, não apenas diz Jonas se desgostou, mas o texto deixa claro a profundidade do descontentamento de Jonas. Ele se desgostou extremamente. Meus irmãos, enquanto Deus se contenta e não derrama o furor da sua ira sobre aqueles homens violentos. Enquanto Deus diz, é como se dissesse: eu estou satisfeito com o que aconteceu. É isso que quer dizer quando diz no verso 10 aqui, do final do capítulo 3: viu Deus o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus estava contente com o efeito daquela mensagem na vida daqueles homens, daquela população. Mas Jonas não. Jonas estava extremamente descontente. Jonas não queria que ninguém se convertesse naquela cidade. Meus irmãos, o caminho de Jonas é um caminho que eu e você podemos tomar. Nós olhamos para o início dessa profecia e vemos que Jonas ele só faz descer. Diz o texto que Deus manda Jonas ir para Nínive, no início dessa profecia, mas ele não vai para Nínive. Ele vai para Tarsis, e no verso 3 do capítulo 1 diz: e tendo descido a Jope. É como se o texto nos mostrasse aqui um gráfico do coração de Jonas, não apenas um gráfico do seu movimento geográfico, mas um gráfico do coração de Jonas. Ele desce para Jope porque era lá exatamente o lugar que Deus disse para ele não ir. Ele foi para um lugar oposto. E depois ele vai e embarca para Tarsis. E depois ele desce para um porão do navio. E Jonas o seu coração em está tão em disparidade com o coração do Senhor, que ímpios, ao ver aquela tempestade, quando Deus depara uma tempestade com aquele navio, os ímpios ficam agoniados. E eles começam a orar e invocar os deuses deles, os seus ídolos. Mas diz, no final do verso 5 do capítulo 1, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. O coração do profeta, e que mais uma vez digo aqui, é o coração do povo de Israel, da nação da aliança, estava endurecido para com os planos do Senhor. Jonas dormia. E o mestre do navio então chega a ele e diz que ele se passa contigo agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez seja assim. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Jonas dormia. Jonas estava como que num profundo sono, sem perceber para que ele existia. Ele fazia parte da nação de Israel, chamada para ser luz nas nações. E isso não está apenas no Novo Testamento, irmãos, isso está também no Antigo Testamento. Mas Jonas estava em grande desobediência diante do Senhor. Ele foge. Ele, inclusive, tinha um zelo pecaminoso pelo nome de Deus. É também por isso que Jonas se desgosta, porque ele tinha um zelo pecaminoso pelo nome de Deus. É como se Jonas dissesse assim, pensasse assim:
Deus, ele é tão puro que esses impuros não podem se achegar a Deus. É por isso que então, Senhor, eu desejo que eles nunca te conheçam. E agora que o Senhor os fez conhecer, por que o Senhor fez isso? É como se Jonas estivesse dizendo: Senhor, eu tentei proteger o Senhor disso. Agora o Senhor está difamado, porque esses ninivitas se aproximaram do Senhor. E Jonas, ele está tão imbuído nessa visão, que depois que esse povo se converte e se arrepende, ele ainda espera que alguma coisa mude e espera que a destruição ainda venha sobre ninivitas. É isso que diz no final do verso 5, que ele se separa ali para ele faz uma enramada, repousa debaixo dela, à sombra, até ver, Jonas 4:5, até ver o que aconteceria à cidade. Ele estava esperando que a destruição viesse sobre ela. Meus irmãos, como Jonas, aqui precisava conhecer mais o Senhor. É irônico, porque ele diz: Senhor, eu me adiantei, eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande benignidade e que te arrependes do mal. Jonas disse: eu sabia, mas esse saber de Jonas precisava ser mais experimental. Deus estava sendo compassivo com ele e ele não estava percebendo. Essa profecia está nos mostrando que Deus está tendo mais trabalho com Jonas do que com os ninivitas. Jonas sabia, como eu e você muitas vezes sabemos, que Deus é cheio de misericórdia, cheio de benignidade, mas ele não é tão cheio assim de misericórdia e benignidade para salvar ninivitas, para salvar pessoas como, inclusive, o nosso presidente, que ficou aí e talvez ainda esteja perto da morte. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, mas não, ele não pode salvar um homem como esse. Meus irmãos, como esse texto expõe o nosso limitado conhecimento experimental da misericórdia do Senhor, da longanimidade do Senhor. Jonas diz: eu sabia, mas ele precisava saber mais. Deus havia feito algo no coração de Jonas de fato. Quando Deus faz aquele peixe, esse peixe engolir Jonas, ali de fato o Senhor opera no coração dele. Ali de fato Jonas percebe a sua limitação. Ele percebe os seus pecados. E a sua alma desfalece. Ele ora, ele clama ao Senhor por misericórdia. E ele se compromete, inclusive, no verso 9 que lemos, a oferecer sacrifícios, a cumprir os votos. E é dos seus lábios, que ironia, que sai a afirmação que resume essa profecia: ao Senhor pertence a salvação. Mas Jonas queria tomar das mãos do Senhor a salvação, quando ele queria derramá-la sobre os ninivitas. Aqui nós vemos, meus irmãos, que o Senhor está tratando o descontentamento de Jonas. Quando Jonas vê esses perversos livres do mal, Deus está tratando o seu coração. Mas Jonas segue no seu descontentamento. E ele pede para morrer.
Perceba, há um detalhe nessas palavras de Jonas. Apesar de elas serem tão absurdas, Jonas, ele está sendo sincero com Deus. Ele está dizendo que está lá no fundo do seu coração. E aqui nós aprendemos com Jonas porque por vezes nós não estamos dizendo aquilo que está no nosso coração diante de Deus em oração. Deus está vendo os nossos corações. Mas nós dizemos que queremos o bem das pessoas, nós dizemos que amamos elas, nós dizemos que amamos até mais o Senhor e queremos servir a Ele, e queremos ser como sacrifício em seu altar, mas estamos retendo algo em nossos corações, como se Deus não visse, não sendo sinceros. Mas Jonas está sendo super sincero. Claro, isso não desculpa o seu pecado. Ele está sendo sincero, mas ele está sendo errado. E ele agora pede para morrer. No verso 3, peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Perceba, irmãos, como um zelo que não é orientado pela Escritura nos leva a coisas tão loucas, a desejarmos coisas tão loucas. Talvez você olhe para Jonas e diga, mas Jonas está louco, Jonas está fora de si. Como é que ele pede para morrer? Mas por vezes nós temos zelos, irmãos, que eles não são guiados pelas Escrituras. E esses zelos então nos levam a também coisas absurdas e que nós não estamos enxergando, assim como Jonas aqui não está enxergando. Assim como Jonas não está enxergando. Por vezes nós somos levados num zelo que não está sendo guiado pela Escritura. E nós ficamos arrodeados daqueles que pensam como nós, que assinam embaixo daquilo que nós pensamos e nos cercamos de uma redoma, ou até mesmo ficamos sós com as nossas famílias, por causa de um zelo em nome do Senhor, que é santo, quando isso não está sendo guiado pela Escritura. Assim como Jonas pede para morrer. Ele diz, melhor me é morrer do que viver. Aquilo mexe tanto com Jonas, que ele deseja morrer. É um zelo não orientado pelas Escrituras. Jonas fez igual a alguns meninos que, quando ficam descontentes, né? Existe uma expressão no meu tempo chamada o dono da bola, né? Antigamente, quando um menino tinha um menino que levava uma bola, e enquanto outros não tinham condições de ter aquela bola, e então, quando ele não ia jogar no time, quando ele tinha que ficar de fora esperando, ele simplesmente pegava aquela bola, ia para casa e acabava o jogo. Era o dono da bola. É assim que Jonas está fazendo. Se não é do meu jeito, então acabou. E por vezes nós somos como Jonas. As crianças fazem assim. As crianças, quando os pais não fazem aquilo que elas querem, elas também não querem fazer nada. Assim Jonas está sendo, como um menino mimado. E muitas vezes nós somos como Jonas, irmãos. Mas Deus não deixa Jonas. Deus quer mostrá-lo a sua misericórdia e a sua benignidade. E ele continua confrontando Jonas. E Deus faz uma pergunta maravilhosa. Jonas, é razoável essa tua ira? Irmãos, as perguntas nas Escrituras
são muito importantes. Na verdade, na vida. Quando sabemos fazer as perguntas certas, nós conseguimos respostas maravilhosas e valiosas. Deus faz uma pergunta maravilhosa, ele poderia fazer como ele fez com Nadab e Abiú. Acabou para você, Jonas. Chega, já encheu a minha medida. Nadab e Abiú não foram para o inferno. Eles foram salvos. Assim acredito eu. Mas porque eles quebraram a vontade do Senhor, o Senhor então fez o juízo vir sobre eles. Mas Deus ainda assim demonstra misericórdia. Jonas, isso que você está dizendo, isso que você está desejando é razoável, faz sentido. Olha, observa que você está querendo morrer porque pessoas nasceram de novo. Isso é razoável. O pior, irmãos, é que Jonas nem responde a Deus. Jonas está tão irado que ele nem responde a Deus. Certamente nós já passamos por uma experiência que alguém nos desprezou, que simplesmente pedimos algo, perguntamos algo, simplesmente, como dizemos, né, nos deixou no vácuo. Se virou e foi embora. Ou desligou o telefone. E isso mexe, não é? Isso nos faz nos sentir um verme. Jonas fez isso com Deus. Jonas nem responde. Ele está tão cego que nem responde. Tamanho o seu zelo pecaminoso. Jonas está irado porque Deus teve misericórdia desses ninivitas. Mas ele está se valendo da misericórdia e paciência que Deus está tendo com ele. Porque senão havia morrido também. Aqui nós vemos Deus confrontando o descontentamento de Jonas. Quando Jonas vê que os ninivitas são livrados do mal. Mas agora, em segundo lugar, nós vemos que Deus trata o descontentamento de Jonas ao ver uma planta recebendo o mal. Veja, no verso 6 diz o texto: Então fez o Senhor Deus, Jonas 4:6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas agora recebe esse presente do Senhor. E como Deus é bondoso aqui com Jonas. Por vezes nós queremos pagar na mesma moeda, centavo por centavo, aquilo que recebemos. Mas Deus não faz isso com Jonas. Deus traz uma planta para Jonas e faz sombra. E veja como Jonas parece alguém aqui, talvez Jonas hoje fosse classificado como alguém bipolar. Porque ele está extremamente irado quando ele vê aqueles ninivitas sendo convertidos, mas agora quando Deus faz uma planta subir até ele para fazer sombra, diz o texto que ele fica alegre em extremo. Veja, ele de fato está entre dois polos. Extremamente irado, mas agora ele está extremamente alegre por causa dessa planta. E diz o verso 7 que no dia seguinte Deus enviou um verme e essa planta morre e seca. E quando o sol nasce sobre Jonas, ele sente o sol. Talvez esse sol fosse tão forte como aqui em Manaus, né? O fato é que Jonas desfalece e, mais uma vez, Jonas quer morrer. Melhor me é morrer, diz no verso 8, do que viver. Como Jonas está
descompensado. Como o seu coração está descompensado. Irmãos, esse texto também nos mostra que nós não devemos viver ah, dominados pelos nossos impulsos. E como isso é difícil, como muitas vezes nós passamos e vivemos por várias situações. Uns têm mais problemas, outros têm menos problemas, mas todos temos problemas na vida. Todos temos, em certa medida, situações de doença, limitações financeiras, filhos que testam a nossa paciência e várias outras situações. Mas veja, Jonas aqui não é o exemplo para seguirmos nisso. Mas muitas vezes somos como Jonas. Ficamos oscilando entre alegria e ira. E como o Senhor pacientemente está cuidando de Jonas, assim como Ele está pastoralmente tratando o meu e o seu coração neste momento. Mais uma vez, o Senhor não destrói Jonas. Ele poderia agora dizer: Jonas, chega, chega desse descontentamento. Mas mais uma vez, no verso 9, Deus pergunta: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Deus está ensinando Jonas. E aqui há um grande ensinamento para nós. Quando nós lidamos com pessoas que estão iradas, a forma de ajudá-las e ensiná-las não é imitá-la na sua ira, mas é tratá-la com longanimidade. É assim que Deus está fazendo. Jonas está extremamente irado, mas Deus está extremamente controlado na sua longanimidade, na sua paciência. Jonas, essa tua ira é razoável? E Jonas então responde mais uma vez com ira: é razoável a minha ira até a morte. E Deus então faz uma pergunta aqui, mais uma pergunta na profecia. Mais uma pergunta. E aqui nós passamos então ao nosso terceiro e último ponto, nos versos 10 e 11. E aqui vemos o amor de Deus. O amor de Deus é a razão para ser longânimo com pecadores. Deus tratou o descontentamento de Jonas em primeiro lugar, porque ele viu pecadores sendo livrados do mal. Deus tratou em segundo lugar o descontentamento de Jonas, porque ele viu uma planta recebendo o mal. E aqui ainda antes de passarmos ao terceiro ponto, irmãos, como Jonas expressa inclusive o pensamento desses dias. Eu participo do grupo do condomínio e temos vivido uma situação terrível. Cheio de gatos. Quando morre um gato, é um luto. Outro dia uma vizinha estava chorando e eu disse: pronto, alguém morreu. E me aproximei para poder ajudá-la, né, trazer uma palavra. E ela estava desconsolada. E eu disse: vizinha, o que aconteceu? O José morreu. Mas quem é? Na verdade, eu já sabia quem era o José, né? Era um gato que ela alimentava na área comum do condomínio. Como as pessoas estão tão preocupadas com plantas, com animais, mas aquele único que foi criado à imagem e semelhança de Deus é tido como um verme. É só compararmos, irmãos, as penas para para um maltrato de um animal e a pena para o maltrato de um ser humano.
É muito mais fácil se livrar de uma pena contra um mal feito a um ser humano. Mas não é assim para com o animal. Os nossos dias invertem, e Jonas está fazendo isso aqui. Mas o Senhor trata de forma paciente esse descontentamento de Jonas. E agora passamos então ao terceiro e último ponto, quando Deus mostra o seu amor, ele é a resposta. A resposta para essa pergunta é o amor de Deus. Aqui nos versos 10 e 11. Tornou o Senhor, diz os últimos versículos de Jonas, versos 10 e 11. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O único livro da Escritura que acaba com uma pergunta é o livro da profecia de Jonas. O livro acaba, é uma pergunta. E obviamente é uma pergunta retórica. Mas o que é interessante numa pergunta retórica é que a resposta é óbvia para quem está fazendo a pergunta, mas ela não é óbvia para quem está ouvindo a pergunta. E é por isso que ela se faz necessária, ainda que seja óbvia. Havia muitas pessoas naquela cidade, cerca de 560.000 pessoas. O texto nos diz no verso 11 aqui, o Senhor Deus falando com Jonas, em que havia mais de 120.000 pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. É bem provável que isso seja uma referência a crianças que não tinham discernimento. E Jonas está virado porque Deus tinha destruído uma planta que não tinha imagem de Deus. Nós olhamos para o Salmo 8 e vemos como, ainda que um homem seja um assassino frio, deve haver justiça para com ele, porque ele carrega em si a imagem e a semelhança do nosso Deus. Ele pode ser o mais injusto, mais roubador, mais assassino. Ele não perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Jonas está irado porque uma planta foi destruída, mas ele não está irado, aliás, alegre, porque ímpios foram alcançados pela mensagem do Senhor. Jonas amou mais uma planta do que pessoas. E Deus está mais uma vez tendo paciência com Jonas. Ele fecha essa profecia tratando com Jonas e mostrando o seu amor para com Jonas. O texto não continua para nos dizer o que aconteceu com Jonas, qual foi o efeito dessa pergunta no coração de Jonas. Se Jonas de fato percebeu a loucura do seu pensamento, a dureza do seu coração, a maldade do seu coração que era do Senhor. Mas, meus irmãos, as nossas vidas, elas continuam. E, obviamente, a intenção do autor dessa profecia é fazer com que nós respondamos essa pergunta em nossas vidas. Essa semana entrou um homem aqui enquanto nós estávamos na reunião do presbitério, entrou um homem aqui, e ele já foi entrando e ele queria abrir as salas. Yasmin ficou logo com medo. E nós olhamos então para aquele homem, né? O presbítero Tiago estava aqui e nós fomos ali conversar com ele, tentar entender quem era ele, por que ele tinha entrado na igreja. E naturalmente é impressionante, irmãos, isso é lamentável em nossos corações. Naturalmente nós olhamos porque era alguém que parecia ser perigoso. Naturalmente nós queremos rechaçá-lo.
Nós queremos vê-lo longe, nós não olhamos para a necessidade que aquela pessoa tem do evangelho. E assim é que nós tratamos com aqueles que estão aí ao redor de nós nesse final de ano. Cada vez mais nós ouvimos falar de assaltos. Já ficou até aceitável para a população que no final do ano tem mais assalto e pronto, acabou. É desse jeito mesmo. E nós ficamos com o nosso coração, por vezes, sem perceber, como Jonas, cheio de ódio, para que Deus não alcance essas pessoas. Nós não oramos por elas, para que sejam alcançados. E como falei, inclusive o nosso presidente, que esteve bem perto da morte. Nós oramos e nosso desejo muitas vezes é pedindo para que ele não seja alcançado pelo evangelho, para que ele pague tudo o que ele fez a essa nação. E alguns ainda dizem: "Essa é a oração imprecatória". Isso não é oração imprecatória. A oração imprecatória é uma oração que pede para que haja morte, ou morte e novo nascimento, ou então que Deus sim leve e derrame juízo sobre essa pessoa. Esta é a oração imprecatória. Mas por vezes nosso coração está tão envenenado de ódio que nós só dizemos: Senhor, faz a tua justiça, derrama o teu juízo. E lá no fundo, talvez nós nos encontremos, se formos honestos, dizendo que o nosso presidente não sobreviva, que ele não seja alcançado pelo evangelho. Ou que outras pessoas que já nos fizeram mal não sobrevivam e não sejam alcançados pelo evangelho. E isso nos mostra, irmãos, como nós precisamos conhecer mais da misericórdia e da paciência de Deus, porque quando Deus está fazendo isso, Ele está tratando não apenas essas pessoas, está tratando a nós também. Ele está mostrando o quanto nós precisamos conhecer mais da sua paciência. E Ele está sendo paciente conosco. Esse texto, e meus irmãos, essa profecia nos mostra a grande misericórdia do Senhor, não só para com os ímpios, mas para com o seu povo. E eu quero finalizar, então, essa exposição com duas aplicações. Em primeiro lugar, se você está aqui e não conhece ao Senhor Jesus Cristo, não faz parte da sua igreja, a sua fé não está, a sua confiança não está tão somente na obra dele para ser salvo. Eu quero lhe dizer que a mensagem de Jonas ainda está em vigência hoje. A mensagem que Deus entregou a Jonas foi: ainda nós só sabemos isso. Claro que Jonas deve ter falado mais coisas, mas a mensagem foi: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, será destruída. Essa foi a mensagem. E talvez pareça dura a muitos, mas ela é necessária. Estamos expondo Romanos e vemos como o apóstolo Paulo mostra o valor do evangelho, mostrando que a ira de Deus está sendo revelada dos céus sobre aqueles que estão retendo a verdade pela injustiça. Deus, ele pode perdoar qualquer pecado, qualquer pecado, qualquer vida, ainda que alguém tenha vivido de forma terrível, como os ninivitas. Ele tem paciência para proferir a sua mensagem e para perdoar os pecados, porque ele entregou o seu filho na cruz. E com nesse momento, Deus não teve misericórdia. A ira que cairia sobre esses ninivitas
caiu sobre o Senhor Jesus Cristo. Deus é paciente e Ele também é justo. Por isso Ele está te chamando ao arrependimento hoje. Imite esses ninivitas e se entregue ao Deus de Jonas, ao Deus das Escrituras, ao Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, porque não há outro Deus. E assim você encontrará paciência, amor, misericórdia. Mas se você continuar em sua desobediência, a mensagem continua. Você será destruído. Você será destruído. Porque Ele não irá entregar o seu próprio nome à blasfêmia. Ele não irá entregar o seu filho a tal situação para que pessoas que neguem o seu filho e não amem a igreja depois vivam em paz, tendo ele experimentado agonia. O seu filho experimentado agonia. Por isso, então, eu te chamo ao arrependimento. Deus está te chamando ao arrependimento hoje. E a última aplicação para aqueles que são do povo do Senhor. Irmãos, como nós precisamos amar mais aqueles que não são crentes. Como nós precisamos nos compadecer mais. Nós estamos muito confortáveis no nosso lugar. Enquanto há pessoas caminhando para o inferno. Sim, eu sei que os eleitos não serão destruídos. Eu sei que, ao final das contas, os eleitos serão salvos. Mas e aqueles eleitos que Deus determinou que você fosse até eles e falasse do Evangelho? Ele determina não apenas o fim, ele também determina os meios. Ele determina todas as coisas. Como nós estamos muito bem obrigados nos nossos lugares. Porque nós somos o povo da aliança, porque nós somos o povo de Deus, porque nós somos salvos. Enquanto há pessoas com uma vida totalmente bagunçada e avessa às Escrituras, e que nós nos afastamos delas como se nós fôssemos melhor do que elas. Deus queria mostrar a Jonas que ele era tão pecador quanto Jonas. Aliás, quanto o povo de Nínive. Que ele carecia, estava experimentando da mesma misericórdia e longanimidade que os ninivitas experimentaram. Jonas, não sabemos se percebeu isso. Mas hoje nós temos a oportunidade, ouvindo a palavra do Senhor, de sabermos que somos piores do que aquele verme enviado para matar aquela planta. Carecemos da mesma graça derramada sobre os ninivitas. Por isso, divulguemos o Evangelho, seja lá para quem for. Não nos afastemos das pessoas com seus procedimentos terríveis contra as Escrituras. E nem mesmo desejemos a destruição delas, sem que oremos pela salvação delas. Leve essa palavra em seu coração. Que o Senhor Deus, Ele nos estimule, irmãos, a sair de um conforto do qual Deus não nos colocou. Nós criamos. E sejamos luz para as nações. Sal nesta nação tão entregue à idolatria e aos seus prazeres. Que Deus assim nos abençoe. Amém.